Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças e fazemos-lo com a presença da delegação da Associação Nacional de Municípios, que me apraz cumprimentar, e fazê-lo na pessoa do seu Presidente Manuel Machado, dos vogais Paulo Santos e Nuno Mocinha e do Secretário-Geral Rui Solheiro. A todos cumprimento e agradeço a disponibilidade para hoje a interação com a Comissão de Orçamento e Finanças, poderem prestar esclarecimentos, no caso solicitados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativamente a um conjunto de projetos de lei, mais concretamente o 254, o 270 e o 420, do PS, PSD e PAN, respectivamente, todos eles relacionados com os contratos de parceria pública ou privada e, particularmente, o Decreto-Lei 112/2012, no âmbito da discussão na especialidade que se encontra a decorrer na Assembleia da República. Em conformidade com as disposições regimentais, o requerimento, repito, tendo sido formulado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu daria... Daria a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista, para colocar as suas questões e dispõe para o mesmo de até 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sou Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, demais membros do seu Conselho Diretivo e órgãos dirigentes, senhoras e senhores deputados. O PS requereu esta audição no sentido de melhor auscultar e esclarecer os seus deputados relativamente à posição da Associação Nacional de Municípios nesta matéria, uma vez que se tornou uma velha questão desde 2012, com interpretações divergentes por diversos autores ao nível da doutrina, aplicadores do direito ao nível da jurisprudência e demais aplicadores do direito, quer por órgãos de controle interno, por órgãos de controle externo, por outras entidades da administração central direta do Estado e administração independente, que nós projetámos uma iniciativa legislativa no sentido de fazer de forma definitiva um esclarecimento, interpretando a norma do artigo 2º deste Decreto-Lei 111/2012, retirando todas as ilações e, de forma conclusiva, estabelecendo uma redação que permita, a partir de agora e para o futuro, interpretar a exclusão quer dos municípios portugueses, quer das regiões autónomas, quanto ao âmbito de aplicação subjetivo do mesmo diploma e, portanto, invocando tudo aquilo que é o histórico da feitura da própria lei e aquilo que é, ademais e subjaz conhecida, doutrina, jurisprudência e interpretação, que aqui além vai tendo depois uns arrepios de alguém que vem dizer que não está claro que esta lei não se aplique subjetivamente aos municípios, neste caso em concreto. E é verdade que o PSD fez iniciativa legislativa semelhante, neste caso, excluindo apenas as regiões autónomas, e o argumento expandido é de que os municípios, ao serem excluídos deste âmbito de aplicação, deixariam de ter um regime aplicável, o que, a nosso ver, não faz grande sentido, uma vez que os municípios, neste momento, estão mesmo impedidos, em boa parte das situações, por diversas razões, de poderem desenvolver procedimentos de parceria público-privada com a lei tal e qual como ela está. E, portanto, é preciso esclarecer se esta lei
restringe ou não restringe, do ponto de vista do seu âmbito de aplicação, aquilo que é a autonomia do poder local relativamente às suas decisões e se a Associação Nacional de Municípios está ou não aberta e se vislumbra como uma boa intenção que haja, de facto, a exclusão do âmbito de aplicação deste decreto-lei e a criação de um regime específico a aplicar às parcerias público-privadas a desenvolver pelos municípios, atendendo às especificidades que os municípios têm na vida portuguesa, completamente diferente daquilo que são as organizações da administração central e as próprias vicissitudes que um processo decisório nos municípios tem, completamente diferenciado daquilo que é o processo de decisão na administração central, direta, indireta, autónoma e periférica do Estado. Por outro lado, também parece claro que o diploma que o PSD traz a esta Câmara nesta matéria deixa-nos, esse sim, dois buracos. O primeiro é saber qual é a lei aplicável aos contratos, entretanto desenvolvidos de parceria público-privada pelas regiões autónomas durante este período e, segundo, qual é o regime que esses contratos seguem depois da redação que o PSD entregou, eventualmente entrar em vigor, porque não diz nada sobre essa matéria. Por isso mesmo, no plenário, exortámos o Grupo Parlamentar do PSD a podermos fazer um trabalho na especialidade que esclareça estes dois momentos, de modo a que, também relativamente às regiões autónomas, não haja nenhuma dificuldade. Por fim, relativamente ainda aos municípios, a Associação Nacional de Municípios em 2012 não foi ouvida, não é? E, portanto, ao longo destes anos, sobre esta matéria, penso que a Associação Nacional de Municípios, nesta Casa, sobre esta matéria especificamente, também nunca foi ouvida. E, portanto, era bom que pudesse expandir não só o pensamento relativamente àquilo que eu próprio interpelei, mas, sobretudo, qual é a visão geral relativamente a esta matéria que a Associação Nacional de Municípios tem relativamente a uma matéria tão importante para o desenvolvimento económico, para o investimento, e para, muitas vezes, para a resolução de diversos problemas que os municípios, devido à sua estratégia ou devido à sua necessidade de financiamento ou cofinanciamento para projetos desta natureza, possam vir a ter e que se justificam plenamente que haja um regime que se lhes aplique. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. E agora, renovando os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Sr. Dr. Manuel Machado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, um agradecimento por nos convidarem a vir a esta Comissão, à Assembleia da República, para dizer do nosso entendimento sobre estas matérias que são importantes e que estão presentes na mesa. De modo sintético e à partida. Neste quadro não se nos afigura necessário fazer esta adaptação, ou alteração, ou aperfeiçoamento, na condição, ou melhor, sob condição de ser clarificado que as autarquias locais não estão no regime geral estabelecido pelo Decreto-Lei 111/2012, relativo às parcerias público-privadas. E, portanto, clarificar de uma vez por todas essa matéria era importante. Para algumas pessoas não é generalizado, podem subsistir dúvidas e, para evitar perdas de tempo a clarificar, é de saudar estas iniciativas que estão presentes no Parlamento, para que fique de uma vez por todas definido e clarificado. Dando um contributo objetivo, a participação similar às parcerias público-privadas já começou no princípio do século XX com ilustres jurisconsultos e presidentes de Câmara, como Marnock e Sousa, quando estruturou a ideia dos serviços industriais municipais. Podia dizer-se hoje que era uma forma pioneira e muito antiga de instituir uma entidade jurídica de alto valor, há que reconhecê-lo ao tempo. Depois, os serviços municipalizados caíram em desuso, ou quase, já não há muitos, mas ainda há, e surgiram empresas
Tucur, com algumas dificuldades. Desde logo no ato de constituição, procedimentos obrigatórios, estão regulados, no nosso entendimento, mediante o cumprimento dos procedimentos de contratação pública. Portanto, o regime específico para as autarquias locais, relativamente a este objetivo, ou a estas entidades, tem decorrido, e bem, no âmbito dos procedimentos de contratação pública obrigatórios e que são seguidos, visados pelo Tribunal de Contas, enfim, sujeitos aos controlos adequados. No que diz respeito às autarquias locais, a única necessidade que sentimos é de clarificar que o decreto, o 111 de 2012, não é aplicável às autarquias locais. Não nos pronunciamos, obviamente, sobre outras entidades do Estado que precisam da clarificação desta legislação. E nisso acompanhamos, é uma clarificação, é sempre útil. Mas, em abono da verdade, já existe um conjunto de regras que eu iria sinteticamente referir. A nível municipal tem decorrido o processo, é registado na DEGAL, trimestralmente, a evolução societária, os compromissos, o endividamento, enfim, todos esses registros são trimestralmente registados no site próprio da Direção-Geral das Autarquias Locais. Hoje, e desde o início, se tem mantido sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas qualquer procedimento de contratação de natureza societária, para isso está regulado. Aqui ou ali, mas é raro já, aparece alguém a manifestar a necessidade de que devíamos sujeitar-nos a um duplo regime, o que vai criar entropia e não ajuda a resolver bem os problemas que existem. O regime jurídico, segundo o relatório que foi publicado em 2017, sobre o panorama das operações parcerias público-privadas a nível municipal, claramente refere que o regime jurídico das PPPs e o seu âmbito de aplicação não abrange as autarquias locais. No que concerne à administração local, observa-se que ainda não existe um quadro normativo com género específico ou um conjunto de normas específicas a abordar as operações PPPs de iniciativa local. Informação que pode ser considerada útil. O tempo tem dinâmicas próprias. Houve uma fase em que nas autarquias houve uma grande aceleração e criação de empresas, entidades de natureza ou contratos de natureza das parcerias público-privadas, em áreas tão relevantes, mas também específicas como ambiente e saneamento básico, no equipamento urbano, mas também podemos referir que do apuramento que fizemos e que é corroborado com relatórios que estão no site da DEGAL, portanto registros oficiais e válidos, tem havido uma diminuição dessa dinâmica de criação de parcerias público-privadas. Da experiência primeira, que deu um impacto, era uma novidade, muitos arriscaram, vários municípios arriscaram e criaram parcerias, depois tomaram-se as lições e, atempadamente, no âmbito dos procedimentos obrigatórios de contratação pública, portanto, não do 111, mas dos procedimentos de contratação pública, foi atenuado. Algumas vão continuar, obviamente, outras têm vindo a ser extintas ou dadas por concluídas. E este era o contributo que poderia dar neste momento, embora haja duas áreas que nos preocupam, mas que, com o devido respeito pelo Parlamento, não será, no âmbito da proposta de aperfeiçoamento legislativo, a oportunidade para clarificar. Mas para não deixar que a bola fique apenas no ar, nós estamos na iminência de intervir em coisas que podem ser áreas de serviço público, como as concessões de distribuição de energia, de eletricidade em baixa tensão, que é uma questão, é uma janela que é conveniente olharmos desde logo as autarquias e os autarcas, mas o Estado em geral olhar para isto, bem como a magna questão dos transportes públicos de passageiros. Mas, enfim, aqui não damos contributo. Sobre a essência da especificação do aperfeiçoamento do 111, do Decreto-Lei 111/2012, não estando necessitada a participação e o alargamento das autarquias locais, pelo regime que já estão a cumprir e que tem dado frutos positivos, tem funcionado.
Quanto ao demais, é o que me apraz informar em nome da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que eu cumprimento e a quem dou a palavra. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente e demais elementos da direção da Associação Nacional de Municípios. É sempre um prazer revê-los aqui na sede parlamentar. Sr. Presidente, já nos deixou aqui alguns contributos, mas permita que desenvolva aqui um pouco mais o nosso raciocínio e através da troca de impressões que possamos desenvolver, solidificar algum pensamento sobre esta matéria. O entendimento do Partido Social Democrata é que, existindo instrumentos de contratação pública que as autarquias locais têm que respeitar, naturalmente, como todos os organismos do Estado, isso é algo que só pode ser densificado e não aligeirado. Essa é a primeira nota. Segundo, tal como disse o Sr. Presidente, nós temos interpretações diferentes e, vis-à-vis, encontramos essas interpretações ou esses raciocínios que o Decreto-Lei 111 se aplica também às autarquias locais. E que a simples exclusão, tal como é proposto, nomeadamente pela proposta do Partido Socialista, está no caminho oposto àquilo que eu identifiquei há um minuto atrás. Ou seja, está no caminho de aligeirar procedimentos que hoje são exigidos. Se existindo esta dúvida, o Sr. Presidente, porventura, transmitiu aqui aquela que pode ser o caminho que seja consensual para todos, quer para as forças políticas, que eu acredito que estão de boa fé neste processo, e para as autarquias locais, que é encontrarmos um quadro congénere relacionado com as parcerias público-privadas que se aplique concretamente às autarquias locais, respeitando a autonomia do poder local, respeitando os seus órgãos próprios, quer o Executivo, quer a Assembleia Municipal nas suas competências próprias, e que, de um modo definitivo, arrume a questão da interpretação, ou essa dúvida de interpretação que possa existir, quer relacionada com o Decreto-Lei 111, quer com a leitura que a simples remoção e a clarificação de que o Decreto-Lei 111 não se aplica às autarquias locais vai no caminho de aligeirar este procedimento para as áreas dos municípios. Eu penso que estamos todos imbuídos do mesmo fim, não há aqui um conflito, vamos dizer assim, de opção política, há aqui uma questão de interpretação e de qual o melhor caminho para alcançarmos essa solução. E que, porventura, pode ser, na nossa ótica, gostava da sua opinião, que esta clarificação fosse acompanhada de um outro documento legislativo que pudesse contemplar e que pudesse definir o quadro congénere específico das parcerias público-privadas para as autarquias locais. Porque qual é a grande preocupação que as pessoas têm? Por um lado, quando nós falamos das regiões autónomas, nós estamos a falar de 2 regiões autónomas. E, portanto, a fiscalização, quer pública, sobretudo, não é tanto propriamente do Tribunal de Contas, mas pública da sociedade, vamos dizer assim, é relativamente mais acessível do que de 308 entidades que ficam com a possibilidade de avançar para este figurino. Tudo bem que hoje, a um ritmo menor do que há uns anos atrás, mas que nada impede que amanhã os ventos não soprem noutro sentido e que possam ser retomados esse ritmo, e que o facto de
serem um complexo muito mais amplo de entidades que têm essa possibilidade, o escrutínio público acaba por ser mais difícil, menos claro e menos transparente. Ora bem, é este receio que nós queremos evitar, porque não é que existe aqui alguma suspeita sobre a autarquia A, B ou C ou sobre o seu conjunto, mas tal como fazemos com as entidades do próprio Estado Central ou das regiões autónomas, a transparência é fundamental na democracia portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Novamente a palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado. Faça, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por sua questão e é de procurar dar um contributo de esclarecimento. No que diz respeito à administração local, a transparência tem sido, desde o primeiro instante, assegurada. A fase em que houve risco para isso acontecer, aconteceu por volta de 1904 a 1910. Porque foi feita impetuosamente, sob o impulso, como já disse, de Marroco e Sousa, que foi Presidente da Câmara de Coimbra, e sendo jurisconsulto, enfim, dedicou-se à questão, e durante esse período de arranque ele assumiu que tinha que avançar, porque era importante ter as empresas industriais municipais para ocupar mão de obra, qualificar mão de obra, apoiar a escola Avelar Brotero, criar aí pessoas, operariado capacitado, incluindo na arquitetura, nas artes do desenho, tudo isso. E do domínio dos metais. Mas foi aí que houve o risco e ele assumiu e acabou por ser reconhecido logo na implantação da República a virtude dos serviços industriais municipais ou serviços municipalizados depois assim conhecidos. Não está, Sr. Deputado, aqui em causa o receio da transparência. O único receio que temos é da burocracia que vai recarregar e criar problemas que até agora não houve nenhum problema a esse nível. A Direção-Geral das Autarquias Locais tem o registro onde trimestralmente são carregados todos os dados obrigatórios. O Tribunal de Contas intervém com instruções muito rigorosas que levaram ao aperfeiçoamento de alguns procedimentos, incluindo a clarificação procedimental que existia. Aquilo que, sobre este conjunto de diplomas que temos presentes, queríamos deixar claro no nosso entendimento que o único aperfeiçoamento desejável é dizer o 111 não é aplicável às autarquias locais. Tal como nunca foi. Onde é que se encontram atualmente maior preocupação ou intensidade sobre a questão das autarquias locais? Eu já referi a questão da eletricidade em baixa tensão e, portanto, a matéria que, aliás, ainda hoje vamos ter uma reunião de trabalho com o Governo para ver a evolução disso, uma vez que os contratos de concessão de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica em baixa tensão na generalidade do país termina em 2021. Portanto, é uma questão candente e urgente. É a questão conhecida das entidades para transporte do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que é outra questão muito importante. E existem questões em curso de renovação, mas porque as empresas concessionárias ou encarregadas do trabalho claudicaram ou estão em vias disso, na área do ambiente, saneamento, recolha de lixo, tratamento de lixo. São os três âmbitos onde iremos prosseguir com trabalhos ativos, mas que têm sido desenvolvidos no âmbito dos procedimentos normais, aplicáveis da contratação pública, e não através do Decreto 111 de 2012, porque esse nunca foi seguido no nosso governo dos municípios. Não foi seguido e foi assim que foi convencionado, quer com a Direção-Geral das Autarquias Locais, quer com o Tribunal de Contas. E, portanto, tem um caminho próprio que gostaríamos que fosse clarificado, é que não está sujeito a este regime que é aplicável à Administração Central. Vejamos, há de contrário, se este procedimento do 111 de 2012, o Decreto-Lei 111 de 2012, fosse aplicável às autarquias locais, o que nós teríamos era, para qualquer destas áreas, desde logo as tutelas ministeriais a intervir, em contravenção radical com a autonomia das autarquias locais.
teríamos os órgãos autárquicos decapitados, ou melhor, desresponsabilizados, e, portanto, a transparência também passa por aí, é a responsabilidade, e não iríamos longe com as soluções. E, portanto, até agora tem funcionado. Para quem tiver dúvida, se for qualificado, arreda-se a questão do setor empresarial local, porque não é apenas das autarquias locais. O setor empresarial local também deve ter isto clarificado. E, naturalmente, ser prosseguido o processo. Infletir nele, e agora estou a extravasar, mas porque eu pronuncio-me sobre a área da administração local, não de outras administrações, mas as tutelas que decorrem diretamente do Decreto-Lei 111/2012 podem emperrar qualquer operação, e não é por transparência ou falta dela, é por emperramento da natureza da burocracia portuguesa, arrastando soluções que, algumas delas, emergem com toda a intensidade e evidência, seja na área dos transportes públicos de passageiros, seja na área da eletricidade em baixa tensão. Serão dois temas de grande importância que vamos ter a curto prazo, que não se compaginam com isto. E este era o modo como vemos o estado da arte e as necessidades sobre o regime das parcerias público-privadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e toda a delegação e agradecer desde já os contributos que já deram a esta Comissão com as intervenções anteriores. E, de facto, eu queria começar por dizer que esta iniciativa que o PS tomou coloca-nos numa situação um pouco complicada relativamente a este Decreto-Lei 111. Porque, para nós, é absolutamente claro que o Decreto-Lei 111 não se aplica às autarquias locais nem às regiões autónomas. Ou seja, para nós essa dúvida não existe. Não há outra leitura possível dos vários artigos do decreto, até nas referências que já foram aqui feitas à dependência do Conselho de Ministros e de um conjunto de outras normas. E que, portanto, parece-nos óbvio e que só uma interpretação abusiva do Tribunal de Contas e de outras entidades é que pode associar este Decreto-Lei 111/2012 a que ele esteja aplicável às autarquias locais e às regiões autónomas. Isso para nós é claro e já resulta do próprio Decreto-Lei e, portanto, não haveria aqui a necessidade de estar a introduzir uma norma para clarificar aquilo que para nós já é claro e aquilo que também já agora gostava de questionar, se para vós também já é claro que essa interpretação é abusiva face ao que hoje está no decreto. E o problema, e eu disse no início que estávamos numa situação complicada, porque o problema é que, a pretexto de procurar clarificar esta questão, podemos acabar a clarificar num sentido completamente oposto. Porque imaginando que é aprovada a proposta do PSD, que coloca a exclusão apenas nas regiões autónomas, aí sim poderia haver a interpretação, como só foi aprovada a proposta referente às regiões autónomas, que as autarquias locais, afinal, já estavam incluídas no Decreto-Lei 111. E isso é um risco. Outro risco é não ser aprovada a proposta do PS e isso fazer a jurisprudência, dizer-se, bom, a proposta não foi aprovada, portanto quer dizer que a Assembleia não está de acordo com essa interpretação. E, portanto, podemos chegar aqui a uma situação em que aquilo que para nós é hoje claro possa ficar com mais dúvidas do que propriamente com certezas. Porque, ao mesmo tempo, da parte do PCP, é conhecida a nossa posição contra as parcerias público-privadas. E contra o Decreto-Lei 111/2012, um decreto-lei que foi criado no sentido de regulamentar as PPPs para as legitimar, criando um conjunto de mecanismos, dizendo que agora com estes mecanismos as PPPs vão funcionar todas bem porque estão regulamentadas e, portanto, a partir de agora as PPPs estão bem regulamentadas, vão ser feitas como deve de ser. E aquilo que temos visto nas PPPs, e falo das PPPs a sério, portanto, as PPPs do Estado Central, aquilo que se conhece como PPPs, aquilo que é acompanhado pela UTAP, que é acompanhado pela UTAU, portanto, aquilo que todos nós associamos às PPPs, na rodovia, na saúde, na ferrovia, etc. Essas PPPs, para nós, tem sido cada vez mais claro que é um desastre, que é completamente contrário ao interesse público colocar serviços que são públicos no âmbito de privados que têm objetivos
completamente diferentes da persecução do interesse público, têm sim o interesse de ter o maior lucro possível, é da sua natureza, são grupos privados, o seu objetivo é esse. Agora, não podem, a nosso entender, é ter a responsabilidade de assumir serviços públicos quando a sua lógica é outra e é completamente contrária. E, portanto, nós não consideramos, não queremos contribuir para que o Decreto-Lei 111 tenha um voto favorável do PCP em nenhuma das suas normas, porque nós não concordamos com o Decreto-Lei 111, nem concordamos com o regime das PPPs. Ao mesmo tempo, parece-nos óbvio a interpretação de que o Decreto-Lei 111 não se aplica de maneira alguma nem às autarquias locais, nem às regiões autónomas e, portanto, votaremos liminarmente contra a proposta do PSD, porque distingue as regiões autónomas das autarquias locais e, para nós, a autonomia regional é muito importante, mas também é muito importante a autonomia do poder local, e isso não abdicamos, nem colocamos em patamares diferentes a importância que tem a autonomia do poder local e a importância que tem a autonomia regional das regiões autónomas, mas também não nos parece que seja de facto necessário introduzir esta norma quando já é bastante óbvio, olhando para o próprio Decreto-Lei 111, a interpretação de que não se aplica nem a um caso nem a outro. E, portanto, gostaria de saber se consideram também que o Decreto-Lei, conforme está, já é essa a interpretação que se retira, de que não se aplica sem necessidade desta norma adicional. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado. Faça força, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Diretamente ao assunto. No quadro legal atualmente existente, aplicado pelas autarquias locais, o que nós temos, relatório oficial e validado em 2017, parcerias municipais como parcerias contratuais, temos 103. Sociedades em parceria ou, entre aspas, sociedades de veículo, temos 41. O que é que são destas 103 empresas da área de ambiente, saneamento básico, de equipamento urbano, das chamadas sociedades em parceria ou sociedades de veículo, das tais 41, temos a participação social de municípios no âmbito da promoção do desenvolvimento, turismo e afins, e da área da educação. Portanto, esta é, em síntese, o que tem funcionado até aqui e tem funcionado bem. Quer dizer que não haja imperfeições aqui ou além que possam ser introduzidas. Quando afirmamos que, de forma a recolocar a questão, se nesta intervenção, nesta ação legislativa, for clarificado em definitivo, para nós isso não seria necessário hoje, tanto que se tem praticado. Mas, se dúvidas possam subsistir, a expressão na proposta que está presente em discussão, colocar em definitivo que não abrange o setor local, a administração local, acabam com as dúvidas de toda a gente. E este é, em síntese, o nosso entendimento. O 111 não é aplicável às autarquias locais, mas como de vez em quando afloram intentos no sentido de que sim, para não se perder mais tempo, clarificar, ajuda. Eu pedi, em todo caso, com a permissão do Sr. Presidente, que o meu par, o Sr. Presidente da Câmara da Batalha, pudesse, o Dr. Paulo Batista, dar o seu contributo sobre o assunto, claro. Faça, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e através de Vossa Excelência cumprimento as senhoras e os senhores deputados que estão aqui e os que nos estão a acompanhar também pelos mecanismos digitais. Sei que é com gosto que estou numa casa que conheço e, naturalmente, permitam-me que eu possa considerar que estou entre amigos. Dizer que a matéria em causa é uma matéria muito relevante para os municípios, para as regiões autónomas, como também está sinalizado, mas eu queria dar o sinal que o Parlamento está a cumprir o seu papel. Ou seja, há dúvidas, há matérias que têm que ser aprofundadas e, portanto, queria, em primeiro lugar, felicitar o Parlamento que está a fazer aquilo que lhe compete, que é procurar contribuir para a clarificação, para a transparência no domínio da administração e da gestão da coisa pública e, portanto, creio que nesse ponto de vista estamos todos de acordo. Mas também estamos de acordo, e queria dar essa nota, há matérias distintas. Este diploma, quando foi criado, tive o gosto, nessa ocasião, ainda de ser deputado e acompanhar até a discussão em sede parlamentar, da apreciação parlamentar que foi feita do mesmo, mas que tinha um objetivo, o objetivo estava bem enquadrado naquilo que era
os pressupostos e, na altura, a emergência nacional que havia de acompanhar um conjunto de operações que estavam na esfera das administrações públicas no domínio de parcerias público-privadas, tinham um grande impacto orçamental e que careciam de um acompanhamento mais próximo, controle e, como disse há pouco e bem o Sr. Deputado Duarte Pacheco, um incremento de transparência que era importante que os portugueses conhecessem. Foi essa a moldura legal e o contexto conjuntural que levou a essa iniciativa, mas não só esta, porque nós, na altura, o Governo entendeu e a Assembleia também discutiu, sinalizou a importância também nos municípios em concreto, por exemplo, através do novo regime jurídico do setor empresarial local, criar limites à participação dos municípios, através do artigo 23º da Lei, na altura 50/2012, criar um mecanismo em que impede, objetivamente, cria dificuldades, exige um conjunto de regras para que os municípios possam participar, possam intervir em domínios que pretendam associar-se com entidades terceiras. O mesmo acontece com a Lei de Enquadramento Orçamental. Eu estou na comissão certa para discutir isso. Ou seja, a Lei de Enquadramento Orçamental, como os senhores e senhores deputados bem sabem, trata diferente aquilo que é diferente. Ou seja, aliás, o artigo 2º, logo a abrir a Lei de Enquadramento Orçamental, ela define e não aplica aos municípios e às regiões autónomas um conjunto de regras que retira a tutela das autarquias e das regiões autónomas que beneficiam de um regime de autonomia específico, quer do ponto de vista financeiro, quer, no caso da região autónoma, até no domínio político ou administrativo. Isto para dizer que o nosso Estado, naquilo que é o nosso caminho legislativo, ao longo dos anos temos tratado diferente aquilo que é diferente, criando mecanismos de transparência e de rigor também às autarquias e aos municípios e que foram implementados, como disse há pouco e muito bem o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, por mecanismos de controle da própria DGAL que obriga os municípios a fazer o registro dessas participações. E, portanto, eu acho que é muito útil a discussão que os senhores deputados entenderam fazer sobre este domínio. No nosso ponto de vista, de facto, digamos, a correção que foi feita, o aditamento ao artigo número 2A, ao diploma, através de norma interpretativa, já ia neste caminho de clarificar a exclusão definitiva dos municípios e das regiões autónomas da aplicabilidade deste diploma, de acompanhamento por via desta unidade. Outra coisa diferente, que eu acho que é importante todos discutirmos, e estou certo que todos os autarcas deste país estão disponíveis, é nós podemos ponderar um regime específico que seja aplicável a este domínio das autarquias, naturalmente na moldura legal que conhecemos e que respeite exatamente aquilo que temos dito, que é a nossa autonomia do poder local, o princípio da transparência que foi aqui sublinhado, mas também não ignora aquilo que já são hoje as regras que nós estamos obrigados, por força exatamente de diplomas legais que estão em vigor. Era isto que queria acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, eu. Ainda passarei a palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado. Queria apenas agradecer a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios para ter estado connosco, prestando estes esclarecimentos que seguramente serão bastante úteis para a discussão futura dos projetos que estão em discussão na especialidade, e agradecer que em tão curto espaço de tempo, aproveitando um pequeno intervalo na agenda que tinham hoje, terem conseguido encontrar o espaço no tempo para ainda nesta sessão legislativa termos tido a oportunidade de ter este encontro. E o senhor dava a palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A última palavra é para reafirmar o agradecimento que faço em nome da RMP à Assembleia da República e à Comissão de Orçamento e Finanças para nos chamar, para nos notificar para virmos depor perante a Comissão. Temos-lo feito e falamos sempre porque este é o nosso dever de cidadania e a nossa obrigação de democracia. As questões formuladas, uma vez que não houve mais questões novas, reafirmo que o quadro jurídico que hoje temos para as parcerias público-privadas, entre aspas, tem sido suficiente. Se ficar claro para aqueles mais incréus que tenham dúvida sobre, que se clarifique, isso ajudará a poupar-nos lá tempo. Até agora não temos aí encontrado problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os Srs. Deputados. Muito obrigado, eu, Sr. Presidente. E, portanto, Sras. e Srs. Deputados, temos mais um ponto na agenda. Portanto, íamos só fazer um intervalo de 1 minuto, o que quer dizer que pedia que se mantivessem nos seus lugares, apenas para me despedir dos nossos convidados. Prosseguimos já de seguida a nossa reunião. Muito obrigado.